Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo! Vamos chegando, enquanto eu vou aqui colocando uma musiquita pra nós. Vamos chegando, por favor. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Ai, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Vamos chegando. Boa noite, tudo bem? Vamos chegando. Oi, querida, que saudade de você, Dete! Boa noite, meus amores, vamos chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quase que eu não chego aqui hoje, hein? Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Vamos lá. Ai, ai, Senhor. Boa noite. Vou começar nosso encontro para valorizar o tempo de vocês. Eu acabei chegando um pouquinho atrasada hoje, porque eu tava na igreja e quase não consegui vir porque, vim o mais rápido que eu pude, mas assim que acabou a pregação, saí um pouquinho mais cedo da igreja. Eu não faço isso nunca. Nunca saio mais cedo, porque eu sempre espero acabar e tal, independente do tempo que demore. Mas eu vim porque eu tenho compromisso com vocês são muito importantes. Estar aqui tem sido muito importante pra mim, pra nós, pra quem tá acompanhando, pra quem... São muitas transformações, muitas coisas que já têm acontecido através dessas lives. E eu tenho ficado muito feliz com os feedbacks. Eu vou contar um pra vocês que é de uma querida que chama Letícia. A Letícia tá assistindo as lives e mesmo que ela não possa assistir todos os dias, ela está presente. E ela contou pra mim que num dos nossos encontros, pra quem tá chegando agora, saiba que essa aqui já é a 33ª aula de 40 dias seguidos de conteúdo, de conhecimento, em que eu venho aqui fazer uma live para vocês e trazer de forma gratuita, transbordar meu conhecimento através da minha vida para vocês, através dessa plataforma que é o Instagram, que a gente precisa utilizar de uma forma positiva. E tem sido tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque isso foi um pedido de Deus, eu senti dentro do meu coração. Foi um direcionamento do Espírito Santo. Eu pedi algumas respostas para minha vida e ele me direcionou para que eu pudesse. Ele queria que eu transbordasse. Como se antes de pedir algo novo eu precisava transbordar aquilo que eu já tinha no meu coração. Para as pessoas que vêm aqui, que assistem, que pegam um pedacinho, não importa. E essas lives elas não são anunciadas. Às vezes eu faço em um horário totalmente diferente porque não é o propósito. Você que está aqui é porque você deveria estar aqui. Essas aulas são para as pessoas que precisam escutar. Então, vamos lá. Eu queria contar uma coisa que uma cliente, uma querida que assiste as lives, ela me contou que numa live que eu falei sobre dinheiro, ela sentiu o coração dela tocado, porque eu falei, de quanto nós precisamos nos sentir merecedoras, de que nós somos merecedoras da abundância, da prosperidade, que nós devemos utilizar o nosso dinheiro com sabedoria, porque nós somos filhos e filhas do dono do ouro e da prata, e por que não merecer poder ter acesso a grandes coisas? O dinheiro ele traz conforto, segurança, acessos, ele não é tudo, mas ele traz muito mais conforto para a nossa vida, e segurança e experiências. E quem somos nós para não poder merecer isso? E aí eu falei isso pra ela, na live, e ela tomou aquilo pra ela, que eu falei que a gente precisava se abrir para receber mais da vida. E aí foi muito engraçado que ela tava de férias, e quando ela voltou pro trabalho dela, ela intencionou isso, e ela recebeu 2 propostas diferentes de trabalho. Quando ela tava voltando de férias, ela recebeu 2 propostas de trabalho, e uma proposta de trabalho possibilitava que ela e a família dela fosse toda empregada
e fosse morar na praia, que era um sonho antigo dela. E ela me contou por telefone, ela fez questão de me ligar e me falou que tudo isso que tá acontecendo foi porque ela se abriu para merecer as maiores coisas, as melhores coisas da vida. Então eu queria só te lembrar que você e eu, nós merecemos as melhores coisas da vida. Só que para que a gente possa ter acesso àquilo que a gente merece de fato, nós precisamos parar de aceitar aquilo que é ruim, aquilo que é meia boca. É como nas nossas gavetas, aqui tá cheio de gavetas, né? Aqui, ó, cheio de gavetas. E elas estão cheias de coisas. Para que eu possa enchê-las com coisas que eu desejo, coisas novas, eu preciso esvaziá-las. Eu preciso fazer uma limpa nessas gavetas. Assim é com nossas roupas. Roupas novas não podem chegar se as roupas velhas estiverem ocupando o espaço. Então, para que a gente possa receber algo bom, receber algo novo, se abrir para o novo de Deus da nossa vida, se abrir para os sonhos que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos remover aquilo que é velho. Nós precisamos tirar as roupas velhas das gavetas. Nós precisamos tirar os relacionamentos que são tóxicos para nós. Eu não gosto nem dessa palavra, mas você me entende. Para que a gente possa ter acesso a relacionamentos de harmonia, relacionamentos de abundância, nós precisamos tirar aqueles relacionamentos que nos tiram do centro da vontade de Deus. Nós precisamos tirar da nossa vida os relacionamentos que não nos fazem crescer, que não nos edificam. Então, não adianta nós nos ajoelharmos no chão e pedirmos a Deus provisão, coisas e tal, se nós não estivermos dispostos a fazer a nossa parte e fazer essas remoções. Essas remoções que elas são dolorosas, mas elas são duradouras, elas são necessárias. Desculpa, fugiu a palavra, gente. Eu tô muito emocionada porque eu tava no culto e eu sempre choro bastante, mas hoje eu caprichei assim no choro, assim, chorei real, porque me tocou de uma forma que eu falei, é isso que eu preciso levar hoje pra nossa aula, pra nossa live. E aí eu volto a falar pra vocês do objetivo de estar fazendo essas 40 aulas, que foi que eu pedi a Deus uma resposta, pedi a Deus direcionamento, e Ele, de uma forma muito particular, né, que só quem se comunica com o Espírito Santo, só quem escuta o Espírito Santo sabe do que eu tô falando. E Ele me falou de uma forma muito linda, 40 dias. É como Ele transborda o que você sabe, transborda aquilo que você tem aí. Você já é suficiente. Você já tem tudo aquilo que é necessário para que você possa acessar o próximo nível. E Ele diz para mim, e eu estou aqui repetindo para vocês que estão aqui, que eu tenho a honra de tê-los e tê-las aqui comigo. Deus nos diz o tempo todo que nós temos o suficiente, que nós não precisamos de algo para que nós possamos ter acesso a Ele, ou à abundância, ou ao próximo nível da nossa vida. Mas a gente tá no piloto automático muitas vezes, igual numa rodinha de rato, sabe? A gente entra numa rodinha e a gente corre, termina o dia cansado e não chegou em lugar nenhum. Porque muitas vezes a gente depende a nossa prosperidade, depende a nossa felicidade somente das nossas próprias pernas. A gente não tem muitas vezes, eu me sinto até arrogante quando eu faço isso, e é muito mais frequente do que eu gostaria de fazer. É arrogante da nossa parte acreditar que nós... Opa, que chuvona, meu Deus! É arrogante da nossa parte acreditar que aquilo que a gente quer só depende da força do nosso braço. Não é só na força do nosso braço. Quando a gente aprender a colocar Deus na equação e de uma forma correta, de uma forma como um suporte, assim eu acredito que a gente vai acessar as coisas da nossa vida. E hoje, antes de ir pro culto, eu juro pra vocês, eu tava com o coração muito angustiado de tarde. Coisas que a gente não conta no Instagram, né? Mas eu tava com o coração super angustiado por algo que eu não sei explicar. Tava assim com um sentimento ruim, assim, sabe? Uma coisa ruim.
E assim, era como se eu me cobrasse pra estar fazendo alguma coisa hoje. Que eu precisava estar fazendo algo hoje. Eu dei uma cochilada à tarde e eu acordei num supetão, como se eu me sentisse cobrada para que eu fizesse algo. Do tipo assim, eu acabo muitas vezes conversando com uma frase que eu tenho certeza que você aí também está muitas vezes conversando com ela. E a frase é a seguinte: como que você quer ter as coisas na sua vida se você não se movimenta, se você não faz, se você não acontece? Como se fosse uma constante cobrança para que eu esteja o tempo todo fazendo. Você vai entender onde eu quero chegar. E eu imagino que você também passa por isso. Você faz e nunca acha que é suficiente tudo aquilo que você faz. Você entrega, você trabalha, você serve, você ajuda, você resolve problemas, você faz um monte de coisas, mas você nunca se sente suficientemente satisfeita com aquilo que você entregou. E aí você acha que o motivo para que você não acesse os próximos níveis na sua vida é simplesmente porque você não está fazendo. E aí a gente se cobra, e aí a gente está cansada, e a gente está exausta. E por que o culto de hoje foi tão especial? Tão especial, que eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas anotações, mas o que ficou dentro do meu coração, principalmente, que é aquilo que eu preciso falar para vocês, que é um dos motivos de ter começado a fazer esses nossos encontros. É essa busca incessante nossa por sermos suficientes, por sermos capazes, digamos assim. Deixa eu achar aqui, gente. Eu tô até meio besta, assim, sabe? Meio passada, porque foi muito forte que eu escutei hoje. Muito forte. Foi muito avassalador. Eu falei, gente do céu. Eu não sei se eu tô achando aqui, não tô conseguindo achar meu bloco de notas. Peraí, meu povo. Tenham paciência comigo. Ai, cadê? Minha nossa. Não acho. Perdi. Acho que era pra eu trazer do jeito que tá no meu coração mesmo. Então vamos lá. É o seguinte. Toda vez que a gente acredita que tudo aquilo que a gente precisa está na força do nosso braço, é um pouco arrogante nós acreditarmos que nós não precisamos de ninguém e de ajuda espiritual para que a gente possa conquistar aquilo que a gente quer. Só que nós somos muitas vezes condicionados a acreditar o tempo todo que tudo está na nossa mão e tudo está no nosso controle. Só que se isso fosse verdade, eu te encorajaria aqui, como eu fiz por muito tempo, a fazer, a acontecer, a ir lá, a ser foda, e bababá, nananana. Só que eu adoeci por isso, né? Só que eu, no final do ano passado, como eu disse essa semana, adoeci, cheguei no fundo de um poço que eu não queria ter chego, por conta de acreditar que tudo era minha responsabilidade, que tudo era sob o meu próprio controle. Porque quando nós falhamos, nós nos cobramos ainda mais. E eu não estou falando de forma alguma que você que está me ouvindo agora não deva se esforçar para chegar onde você quer. Não é sobre isso. Mas é que a gente una na nossa equação a nossa força e a força e o controle de Deus. E assim, uma reflexão que me passa o tempo todo na minha cabeça. Eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que eu conquistei. Tenho muito orgulho. Gente, eu mudei a minha carreira, eu achei que eu seria engenheira pro resto da minha vida só porque eu tinha me formado, mesmo que uma profissão que não me fazia feliz, não me fazia bem. Na verdade, eu gostava de trabalhar, mas eu sentia... Gostar de trabalhar eu sempre gostei, mas naquele momento eu pensava, cara, eu não sei se é isso, acho que não é isso.
tá estranho, tá esquisito, estudei muito para ser o que eu sou hoje, mas não é bem isso. Sabe, eu sentia a falta de algo, a falta de transbordar, a falta de cuidar de outras pessoas, de ensinar outras pessoas aquilo que eu tinha. Enfim, mudei o meu corpo, emagreci, perdi 16 quilos, mudei toda a minha rotina. Hoje posso me considerar uma pessoa saudável, uma pessoa que cuida do corpo, uma pessoa que faz toda aquela cartilha. Me alimento bem, eu descanso bem, eu tomo água, eu faço atividade física. Isso tudo é uma mudança da minha própria mentalidade. Eu mudei a minha relação com o dinheiro. Hoje eu já fui uma pessoa... Ai, Lê! Eu falei de você agora. Fica, mulher, fica. Eu mudei toda a minha relação com o dinheiro. Não que eu não tenha nada para aprender, eu tenho muito que aprender sobre isso, mas eu saí das dívidas, eu tirei meu nome do Serasa, eu fiz várias coisas. Só que hoje eu moro perto da cidade de São Paulo, que foi um lugar que eu sempre sonhei em morar. Tem uma coisa muito engraçada nisso que talvez você nem acredite, mas desde quando eu sou criança, meu pai é caminhoneiro e toda vez que a gente assistia uma novela, meu pai olhava para a televisão e falava: ai filha, eu já tive lá, eu já tive nesse lugar, eu já tive nesse lugar. E eu sempre perguntava sobre São Paulo. Meu pai sempre falou de São Paulo, até me emociono. E ele falava do trânsito e das coisas, e eu olhava na televisão aquilo e me imaginava. E eu sonhei uma vez que eu estava numa rua que era vermelha. Vocês sabem que a Paulista, ela é vermelha, né? Ela é pintada de vermelha, passarela de bicicletas. Só que quando eu sonhei com essa rua vermelha, eu ainda não tinha sido pintado ainda, nem tinha aprovado o projeto da bicicleta. Então imagina o quanto que eu já sabia dentro da minha alminha que eu viria morar aqui próximo. E eu hoje moro num lugar que é até melhor que São Paulo, porque é um lugar calmo, um lugar tranquilo, e que eu posso estar em São Paulo a hora que eu quero. Ontem fui 2 vezes. Para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu queria, eu sentia, mas eu não fiz nada para vir morar aqui. Foi um direcionamento de Deus. Foi uma decisão dele. Que quando nós decidimos que viríamos, que foi por uma transferência, um convite de promoção que o João, meu marido maravilhoso, recebeu para vir para cá. Então foi a mão dele que fez com que eu estivesse aqui. E eu, desde pequenininha, sonhava com a Avenida Paulista. Sonhava que eu moraria aqui. Porque eu falava: pai, eu quero morar em São Paulo. Gente, eu sou de Paysandu, do interior do Paraná. É longe pra caramba daqui. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que por mais que nós nos planejamos, há uma força muito maior do que nós que nos move em direção àquilo que deve acontecer, aquilo que é vontade, que é de Deus, que excede a nossa vontade limitada e pequenininha. As melhores coisas da minha vida não foram sob as minhas mãos, e eu contei várias coisas incríveis para vocês, né? O emagrecimento, a mudança de carreira, eu contei. Mas eu quero que vocês entendam hoje que o que mais fez sentido na minha vida não foi a minha mão que direcionou. Foi a mão de Deus. O meu relacionamento, só Deus sabe. Gente, se eu parar aqui para contar para vocês o quanto que eu já sofri por relacionamentos, não parece, né? Porque eu não falo de relacionamento aqui, também não é a minha intenção, não. Mas eu já sofri tanto. Eu já fui tão humilhada, eu já fui traída infinitas vezes, eu já fui, sabe, feita de palhaça, fui muito maltratada por outras pessoas que eu dei acesso para que entrasse na minha vida. E hoje eu olho pro João e eu penso assim: é Deus mesmo, só pode ser Ele. Porque é uma conexão, é um relacionamento que tem uma comunhão entre nós somos parceiros para isso, para aquilo, é na rua, na chuva, na fazenda, é uma coisa assim que hoje eu tava comendo a marmita que eu postei nos stories para vocês,
E eu pensei assim, né? Tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça. Só vai tomar champanhe comigo quem sentou na beira da calçada. E ele é essa pessoa. Hoje, claro, gente, graças a Deus não comemos marmita por uma necessidade, mas ele é a pessoa que me leva no restaurante mais maravilhoso de São Paulo, mas que não se importa de comer uma marmita hoje porque a gente não estava afim de fazer nada. Então, eu sempre sonhei com isso. Vocês querem saber uma coisa? Eu escrevi uma carta uma vez, cansada de sofrer por conta de relacionamento. E, gente, eu tô chorando muito. Meu Deus, a Dara do passado iria desligar a live e ia falar que acabou a bateria do celular, porque eu ia ter vergonha de estar chorando, mas eu não tô nem aí, porque eu quero contar algo muito maravilhoso pra vocês da minha vida e que vai tocar na tua. E aí, a gente se encontrou, que foi por um direcionamento de Deus, não foi minha. E você acha que eu escrevi na carta que eu queria me casar quando... Eu vou contar a história de Se Encaixa. Eu queria encontrar alguém que tivesse disposto a construir uma vida comigo. E eu fui muito claro que eu não queria alguém que dependesse de mim e não queria depender de ninguém. Eu queria alguém que estivesse disposto a construir uma vida comigo, a construir bens, a construir riqueza junto comigo. Não alguém que tivesse mais dinheiro do que eu, que pudesse me humilhar, e nem alguém que tivesse muito menos do que eu para não poder me limitar, porque eu acabei acreditando que isso me limitaria. Mas era questão de mentalidade. E aí encontrei o João, e eu escrevi na carta dessa questão da busca de alguém para construir uma vida comigo, não alguém para que eu pudesse ser uma muleta e nem ser muleta de ninguém. Enfim, escrevi também que eu queria que ele fosse engenheiro. E o João é engenheiro. Por que eu queria alguém que fosse engenheiro? Porque eu estava estudando engenharia e eu sabia o quanto que era difícil. E eu queria alguém que pudesse entender o quanto que aquela faculdade tinha valor, porque era muito difícil. Gente, eu sofri muito na faculdade durante a graduação, porque era muito difícil passar nas matérias, nossa. E eu queria alguém que fosse engenheiro também. E eu queria alguém que me ouvisse, eu queria que alguém que fosse bom pra mim, sabe? Que me respeitasse. E se eu contar pra vocês que eu e o João nunca brigamos de ter uma discussão séria, que igual eu via os meus pais discutirem. Eu nunca discuti com ele. E vocês acham que foi porque eu escolhi ele? Porque eu fui e fiz uma detecção e falei, não, é ele? Porque Deus ele colocou ele no meu caminho, no estágio, no momento em que eu já tinha até desacreditado que eu iria encontrar alguém pra mim. Eu já tava até bem tranquila, que eu falei, agora que eu consegui um emprego legal, agora eu vou viajar sozinha, vou sair por aí, vou ficar sozinha. E aí encontrei ele. Vir pra cá foi um verdadeiro milagre. Nós irmos morar junto com 6 meses de relacionamento também foi um grande milagre. Quando a gente decidiu sair do Paraná para ir morar em Santa Catarina, arriscamos tudo. Eu deixei meu emprego e a gente vivia bem com somente o salário dele. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando a gente foi morar na nossa primeira casinha, a gente não tinha absolutamente nada. Eu tinha a minha cama, o João tinha uma televisão que ele tinha ganhado na rifa, e a gente foi ganhando coisas, e com o dinheiro do meu acerto eu comprei um fogão. Mas olha como Deus é maravilhoso e Ele é um Deus de detalhes. Porque na cozinha da nossa casa era tão pequena aquela cozinha, tão pequena, que só cabia uma pessoa por vez lá, era tão pequena, que nós colocamos a pia que a gente tinha ganho. E aí quando chegou o fogãozinho que a gente comprou, o fogão se encaixou no exato lugar que ele tinha para se encaixar. Não sobrou um dedo entre os móveis. E naquele momento eu pensei, cara, aqui tem a mão de Deus, porque era realmente para que a gente pudesse vir aqui, para que a gente estivesse morando aqui. Tá fazendo sentido eu contar essa história para vocês? Por que eu tô contando isso? Porque se eu tivesse medido os móveis, tivesse colocado milimetricamente ali, talvez não teria dado tão certo.
E eu me lembro que antes de nós irmos morar em Santa Catarina, a gente foi na casa de um casal de amigos nossos. A gente ainda só namorava e nem morava junto, nada. E aí eu olhei para aquela casinha, aquele apartamento deles, coisa mais linda. Eles moravam juntos, eram meus amigos da faculdade. E aí eu pensei assim, nossa, eu queria tanto morar junto, né? Falei até pro João, o que você acha de a gente morar junto, assim? A gente tinha 5 meses de namoro. Ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que ainda é muito cedo, ainda a gente não tem como, não tem condição de morar juntos. E 1 mês depois, por uma grande reviravolta, nós estávamos morando junto, em outro estado, longe da nossa família. E foram os 3 anos mais fortalecedores para o nosso relacionamento, porque construiu uma base, porque era só eu por ele e ele por mim. E o que eu quero dizer para vocês é que o agir de Deus é diferente. É claro que depende, sim. É claro que nós tivemos desafios, é claro que a gente trabalhou pra caramba e tem trabalhado muito e vai trabalhar cada vez mais. Mas o que eu quero dizer pra você, e eu quero repetir pra mim, pra que eu possa ouvir, é largar a mão desse controle, de querer controlar todas as coisas, de querer definir todos os passos que serão dados daqui nos próximos anos. Eu era a pessoa que tinha uma vida mais ou menos projetada para os próximos 5, para os próximos 10, para os próximos 15 anos. Hoje eu sou incapaz de planejar o próximo ano. Porque é tudo e eu peço todos os dias para que Deus me deixe mais humilde, porque é um passo de humildade e que eu confesso para vocês que não é um traço nato meu. Eu sempre peço para Deus me curar e me trazer mais humildade para que eu possa me abrir para a vontade dele, para o controle dele na minha vida. Tá fazendo sentido para vocês? Quem quiser contar alguma história aqui nos comentários, fique à vontade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente se desespera, a gente se descabela, a gente acha que a vida acabou quando algo não sai da maneira como a gente quer. E a gente trabalha, e a gente se esforça, e a gente não para, e a gente resolve a nossa vida, resolve a vida de todo mundo, resolve, como se do nosso fazer dependesse o amor que a gente tem por nós e o amor que Deus tem por nós. Deixa eu explicar melhor tudo isso que eu quis dizer pra você. Por que hoje me tocou muito o que eu escutei na igreja, que eu queria muito compartilhar com vocês, e é essa a mensagem principal que eu venho para trazer. Descansa um pouco. Para de achar que a tua correria é aquilo que depende do amor de Deus por você. Nós acreditamos que nós precisamos fazer, para só então nós sermos amadas pelas pessoas. E eu repito e repeti muito nos últimos 35 dias, porque é algo que é muito forte em mim e em vocês que se conectam comigo. Que é essa produtividade que a gente busca de sermos excelentes em tudo, de resolvermos tudo, de termos um dia cheio de tarefas para que a gente possa abastecer o nosso ego com as nossas sabe quando eu coloco justamente para isso, para que a gente reflita. As nossas atividades põe check, O dinheiro que a gente tem na conta, se é bem, se tá ok, é um check. Se a gente tá se sentindo magro o suficiente, sarado o suficiente, mais um check. Se a nossa família, que independe de nós, muitas vezes está tudo bem com essas pessoas, mais um check. Se a nossa casa tá limpa, mais um check. Se a roupa tá limpa no varal, bem sequinha, guardadinha, mais um check. Geladeira tá cheia, foi no mercado, mais um check. Mas a pergunta que eu te faço é: e quando você não consegue cumprir a sua agenda de checks? Qual é o nível de amor que você sente por você? Porque a gente tem um vício de depender o amor que a gente tem por nós do número de tarefas que a gente executa, do número de coisas que a gente entrega, do número de atividades que a gente está disposto a fazer. Tá fazendo sentido? E eu quero te dizer hoje, da mesma maneira como eu fui tocada agora há pouco,
é que Deus não depende de tudo isso para te amar. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer o devocional 1, o 2, o 3, fazer isso, fazer aquilo, ler a Bíblia, rezar, ficar de joelho, acender vela, rezar o rosário, rezar o terço, não importa. A gente enche o nosso relacionamento de Deus de uma série de ações condicionadoras. É como se somente se eu jejuo, somente se eu faço 10 orações por dia, se eu rezo isso, rezo aquilo, rezo a novena, rezo o terço, não importa qual é a sua crença, realmente não importa. Mas o que a gente não pode é ficar dependendo do que a gente faz para que a gente seja amado por Deus. Percebe o tamanho da nossa arrogância? Quando a gente acha que algo que nós, pequenininhos, grãos de areia na imensidão do mar, pequenos, falhos, imperfeitos. E a gente acha que o que a gente faz é o que define o quanto Deus nos ama. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente não se sente amado nem por Deus, nem pelas pessoas ao nosso redor, nem por nós mesmas. E aí a gente enche o nosso dia de tarefas na busca de sermos insubstituíveis na vida de alguém, porque se eu sou insubstituível na vida da fulana, na vida da ciclana, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, na vida dos meus pais, assim eles vão me amar e nunca irão me abandonar. Porque às vezes o nosso excesso de tarefas, o nosso excesso de controle, o nosso excesso de condições demonstram uma carência muito grande que a gente tem, uma falta de amor próprio que a gente tem. Porque se eu resolver a vida da fulana, a fulana nunca poderá me abandonar, afinal ela depende de mim. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Faz sentido ou não faz sentido? Eu gostaria que vocês colocassem aqui alguma coisa. Então, o que eu trago hoje para vocês é isso. É essa grande reflexão do que depende o nosso amor. E o quanto uma frase que vai impactar muito, o quanto me impactou, eu espero que impacte no seu coração também. Eu só consigo me amar, sentir amor pelas outras pessoas se eu consigo sentir o amor de Deus por mim. É como um grande reservatório. E o reservatório de água que abastece e nutre outras coisas, que coloca água nas plantas, que dá água de beber, que dá água para os animais. É um reservatório onde essa água vai nutrir outras vidas. Só que esse reservatório, ele precisa de água que vem de um outro lugar, seja de um poço artesiano ou de outro lugar. Então imagina que nós somos esse reservatório que abastece outras pessoas. Só que se eu não encho o meu reservatório, não me nutro da minha conexão espiritual, vai faltar amor para que eu possa distribuir para outras pessoas. Faz sentido? Então eu só consigo sentir amor pelas outras pessoas, demonstrar amor pelas outras pessoas, olhar nos olhos das pessoas e amá-las do jeito que elas são e não da forma como eu gostaria que elas fossem. Olha só, gente, que eu vou falar para vocês. Eu só consigo amar as pessoas como elas são, da maneira como elas são em essência, não da forma como eu queria que eles fossem. Se eu consigo me amar, se eu consigo sentir o amor de Deus por mim. É uma corrente, Deus me ama, eu sinto esse amor e só então eu consigo me amar e consigo amar as outras pessoas. Mas sabe o que a gente tem feito? A gente inclui a Dara Queiroz nesse bolo. A gente se exige muito, é como se eu faço uma extensão de tarefas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro, eu ajudo fulano, eu dou cesta básica, eu dou isso, eu dou aquilo, eu faço um monte de coisa. E só assim, é por isso que Deus tem que me amar. Eu faço um monte de coisa, é por isso que Deus me ama. Não,
Não é essa a ordem. Eu faço esse monte de coisas porque eu gosto de fazer, porque eu quero fazer. É um resultado do amor que Deus já me deu. Quando eu reconheço esse amor, que eu sou filha amada, toda tortinha, toda cheia de imperfeição, toda cheia de defeito, arrogante, chata, repetitiva, insistente, perfeccionista, do jeitinho que eu sou. Do jeitinho que eu sou. Qual que é a sua listinha aí? Coloca aí na sua listinha. Fofoqueira, arrogante, chata, insistente, impaciente, incoerente. Coloca aí na tua lista. Quais são os seus defeitos? Então, deixa eu te contar. Desse mesmo jeitinho que ele te ama. E aí, o nosso amor entre nós também ficamos na dependência, na condicional. Não é dependência a palavra nesse contexto. Eu fico na condicional. Ah lá, eu só amo. Ah lá, ó. Um bebê, e foi o exemplo que o pastor Lucas falou hoje. Um bebezinho, quem é mãe aqui sabe o que eu tô falando, né? Eu tenho sobrinho, eu sei como é que funciona. Eles riem, a gente... Ai, que coisa mais linda. Eles respiram, ai, que coisa mais linda. Ai, eles fazem aqui, eles mexem o bracinho, ai, que coisa mais linda. Ai, que coisa mais linda, ai, que bebê mais lindo, ai, que coisa. E aí, quando esse bebê vai crescendo, a gente já começa a encher de condições. Ai, senta direito. Ai, cumprimenta fulano. Ai, abraça sua avó. Ai, não fala assim, menino. Ai, não fala assim. Se você não fala assim, a mamãe não vai gostar de você. Ai, se você não fizer tal coisa, ai, dança igual eu quero que você dance, senão a titia não vai gostar mais de você. A titia não vai mais dar presente pra você. Percebe que a gente vai fazendo isso? Quando é um bebê, a gente ama incondicionalmente. Quando essa criança vai ficando maior, a gente vai enchendo de condição. Faz isso que a tia te dá isso. Faz isso que a mamãe vai amar mais. Faz isso que o papai não sei o que lá. Não é assim? E quando nós viramos adultos, piora. Piora, mas piora com força. Porque daí nada do que a gente faz tá bom. Nada do que a gente faz é suficiente. Porque se eu não tiver resultado X, ah lá. Como é que eu vou me amar? Como é que eu vou ter orgulho de mim se eu não conseguir chegar lá? E com os outros? Ah lá, a gente enche de condicionais. A gente só ama o nosso marido, a nossa esposa, se eles fizerem tal coisa. A gente olha para os nossos pais com um ar de arrogância e fala assim, ah lá, o meu pai deveria ter feito isso. Ah lá, minha mãe deveria ter sido assim. Ah, é? A gente olha para os nossos familiares e enche de condições. A gente gosta das pessoas enquanto elas podem ofertar alguma coisa. E eu tenho trazido isso para o mundo dos negócios dentro da minha cabeça. É muito mais... a gente vai para um ambiente e quer se conectar com fulano, porque fulano tem muitos seguidores, porque fulano tem contato, porque fulano não sei o quê. Isso é interesse. Porque se o fulano ele me serve hoje, eu gosto dele, quero ficar pertinho dele. Se ele não me serve pra nada, logo eu não tô mais afim de ficar perto. Porque a gente é cheio de condições. Eu só amo o outro enquanto o outro me serve. Ano passado eu perdi o meu tio, que eu amo ele demais, demais, demais. E eu lembro que quando ele adoeceu, ele ficou muito tempo doente, e quando ele adoeceu, a minha tia, que continuou com ele, cuidando dele, mesmo debilitado, mesmo com muitas dificuldades, ela ficou com ele e ela falou assim, uma vez que eu nunca vou me esquecer e eu admiro ela demais. Ela falou assim, amar o outro, opa caramba, amar o outro enquanto o outro é útil é fácil. Agora o amor se prova quando o outro deixa de ser útil para nossa vida. Percebe do que eu tô falando? Será que a gente tem amado as pessoas ou será que a gente ama enquanto elas são úteis na nossa vida? Gente, desculpa se eu tô chorando, mas é porque tá vindo muito do coração mesmo, tá? Não fiquem preocupados. Porque às vezes a gente vê alguém chorando, a gente fala, nossa, a pessoa tá mal.
Não, tá tudo bem. É porque tá vindo muito do meu coração vir aqui conversar com vocês hoje. E é um exercício bem grande de humildade de vir aqui desse jeito, chorando, porque, né, vocês me conhecem toda montada. Mas tem muitas versões minhas aqui que eu quero que vocês conheçam. E quanto mais vocês vão tendo acesso a mim, quanto mais intimidade a gente vai tendo, você também vai ter acesso a várias outras versões minhas. Nós somos cheios de versões, tá? Você não é uma coisa só. Então, a gente já falou sobre isso, acho que ontem, mas acolha as suas versões. Acolha. Então, é sobre esse o recado que eu queria trazer pra vocês hoje. Esse o recado. Pare de se amar na condicional. Pare de depender de fazer X, Y, Z para se sentir amada por Deus e logo para ser amada por você. Eu só consigo fazer com que o outro me ame quando eu me amo. Eu só consigo que o outro me veja da maneira como eu me vejo. Se eu me vejo como suficiente, o outro vai me perceber como suficiente. E a gente precisa ir para a vida cheio. Se a gente vai para a vida cheio, a gente consegue transbordar. A gente consegue entregar para o outro, a gente consegue servir ao outro. E não fazer favor. Quando eu tô cheio de amor por mim, porque eu sei de onde vem. Quando eu sei que eu sou suficiente, sei que eu tenho os meus defeitos, mas sei que eu sou suficiente. Eu entrego pro outro aquilo que eu tenho de melhor sem esperar do outro algo em troca. Eu entrego, eu sirvo, eu ajudo, eu acolho. Independente se o outro vai me trazer na mesma medida de volta. Independente se o outro vai me reconhecer, independente se o outro vai bater palminha pra mim. E esse é o grande exercício dessas aulas. Eu venho aqui, eu transbordo, mas eu não fico dependendo que vocês me reconheçam, me batam palminha, que vocês assistam. Eu já fiz live pra ninguém nesses 40 dias, gente. Eu já fiz algo para ninguém, live pra ninguém. E esse é o grande desafio pra mim. Imagina, nossa e tal, antes eu não faria, hoje eu faço. Porque eu não posso depender do seu reconhecimento, da sua palminha. Eu não posso ficar dependendo de você. Assim como você também não pode depender das pessoas, eu tô aqui para servir. E graças a Deus, muitas vidas estão sendo transformadas através dessas aulas. Lê, depois você conta se está transformado ou não, mas eu já vi algumas coisas aqui passando. É importante que você coloque aqui também, não por mim, mas para que outras pessoas também se sintam interessadas para que estarem aqui amanhã. Mas se você que está aqui hoje, já passou por alguma das nossas lives nos últimos 30 e poucos dias, se sentiu transformado em alguma coisinha, coloca aqui. Coloca aqui para nossa corrente crescer. Mas eu nem sei quantas pessoas tem aqui, se vocês querem saber, porque tem um adesivo aqui cobrindo. Porque não é sobre isso. Porque esse é o exercício para mim nesses 40 dias. É vir aqui, servir, transbordar, sem depender do resultado. Sem depender do reconhecimento. Porque eu já estou completa. Eu já sou suficiente. Eu já estou completa de amor. Por alguém que me ama. Alguém que me fica comigo 24 horas por dia. Há 31 anos, vai fazer 32, dia 23 de outubro é meu aniversário, hein? Dia 23 de outubro eu faço 32 anos. Alguém que tá comigo desde o início. E se ele me ama, escutando tudo que minha cabeça fala, escutando tudo que eu penso, que nem sempre é bom. Se ele me ama, oh meu anjo, se eu consigo cada vez mais, e é por isso que eu peço todos os dias para que eu sinta mais. Eu falo, Pai, cuida de mim, olha por mim, faça com que eu sinta teu amor por mim. Porque para mim é muito fácil acreditar que eu dependo de fazer para só então ser amada. E quando você vira essa chave, minha amiga, quando você vira essa chave, sua vida muda.
Não depende do que você faz para que você seja amada por Deus. Que você faça, que você ore, que você leia a Bíblia, que você sirva, que você ajude, que você faça muitas coisas. Que você fale de Deus por todos os lugares que você esteja, mas por reconhecimento. Não porque você depende disso. Porque daí o dia que você não conseguir, o dia que você não tiver condição de fazer, você vai duvidar do amor dele. Lembra, ele te ama. Isso é ponto e basta. Isso é incondicional, mas que a gente possa falar dele, viver ele, amar do jeito que ele nos amou, amar os outros, do jeito que eles são, porque ele me amou, em resultado disso. Então hoje eu quis estar aqui de coração aberto, mais aberto e regaçado, porque eu já chorei um monte aqui, mas em celebração e em agradecimento por tudo que ele tem feito na minha vida e todas essas coisas que eu contei pra vocês. Tudo na minha vida se multiplicou, tem se multiplicado. Tudo na minha vida mudou, transformou, virou de ponta cabeça. Mas eu reconheço o favor dele pra mim. E, gente, eu mudei tanto, tenho mudado tanto nos últimos dias. Curas. Esse ano de 2023 foi um ano de cura. Tem sido um ano de cura, ainda tem sido. E vai ser a vida inteira, mas esse ano se regaçou. Me vi coisas que talvez as nossas sombras, às vezes a gente não se incomoda, né? E mesmo com todas essas sombras que eu tenho acessado, ele continua me amando. E é assim com você. Então assuma esse amor. Assuma esse amor. Sinta-se amada hoje. Olhe pra ele e agradeça por esse amor. A partir disso, transborde na vida das pessoas. Agradeça, reze, ore, faça orações por outras pessoas, fale de Deus para outras pessoas. Saia por aí falando desse amor. Mas não faça somente porque você quer receber algo. Porque isso não é permanente. Faz sentido? Eu espero que tenha feito. Eu tô aqui de coração aberto. Só acho que essas lives não ficam salvas. As pessoas olham e falam, nossa! Tô nem aí pras pessoas. Esse é meu exercício. Parar de se preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar. Cada um tem a sua cruz. Essa é a minha. Qual que é a sua? Então vamos lá. Amanhã nosso encontro será às 7h45. Eu estarei aqui. Essa semana serão as últimas lives. De segunda a sexta-feira. Sexta-feira é a última. E amanhã eu tenho uma coisa pra contar. Amanhã não. Vou ver se amanhã. Acho que não é amanhã não. Ainda não tá pronto. Mas amanhã eu vou estar aqui às 7h45 pra gente começar a nossa semana juntas. E eu desejo do fundo do meu coração que tenha tocado o teu coração, assim como o meu coração estava aqui quebrantado diante de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.